Boa noite a todos, bem-vindos. Bem-vindos para o nosso novo livro também, vamos entrar hoje no nosso livro novo, No Mundo Maior. E antes de iniciar o nosso estudo, como sempre, a gente pede ajuda para a espiritualidade, que nos ampare, que nos esclareça para cada palavra que for dita, que for lida, que for explicada. Então, vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente e deixar que a espiritualidade amiga nos acaricie com suas bênçãos, com seus passes, com a sua luz. E nesse momento de calma, tranquilidade, a gente sente a música que é a prece de Jesus. Seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim. Vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci. Que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Então, hoje é o início do livro No Mundo Maior. E esse é o 5º livro da série de André Luiz, da coleção A Vida no Mundo Espiritual. E o André vai passar para a gente a experiência de mais um trabalho novo para ele nesse momento. E na contracapa desse livro
da edição nova, diz assim, já dá um resumo do que vai ser o livro, do que vai acontecer. Diz assim: testemunha de diversos atendimentos realizados no plano superior, André Luiz aborda os motivos do desequilíbrio mental e as consequências que podem ser submetidos os irmãos imersos na loucura. Suicídio, aborto, epilepsia, mongolismo, alienação mental, desequilíbrios do sexo, esquizofrenia e psicose são alguns dos temas analisados sobre a luz da psiquiatria e da doutrina espírita, destacando a importância do socorro prestado pelos trabalhadores espirituais aos amigos enfermos e necessitados, apresentando tratamentos da alma e informações sobre a comunicação entre encarnados e desencarnados, especialmente durante o repouso do corpo físico. O autor espiritual busca estudar a complexidade da mente humana e suas inclinações, sejam elas felizes ou infelizes. Então, só nessas palavras a gente dá para entender como, aliás, não dá para entender, porque a Yarinha que vai explicar tudo para a gente. Porque é um tema atual, a mente humana tá muito... Os transtornos mentais, né, estão sendo muito falados. Então, esse livro, apesar de ter sido escrito na década de 50, é muito atual. E ninguém melhor, né, que a Yarinha, que cuida da cabeça da gente, para ir numa linguagem bem didática, explicar para a gente o que o André Luiz quer passar. Boa noite, gente. Ainda hoje, quando a gente escuta uma pessoa falar assim, eu tenho depressão, o que a gente faz? Vai lavar o tanque, vai trabalhar. Não a gente faz ainda? Menos do que foi 10 anos atrás, 20 anos, 50 anos, mas ainda há muito preconceito sobre saúde mental. E essa literatura toda que a gente veio trabalhando no nosso lar, né? Ela vem nos ensinando que as doenças chamadas transtornos da alma, transtornos mentais, elas nascem do ato do passado, dos desatinos quando a gente burlou a lei divina. De alguma forma a gente interferiu na lei divina, machucando o outro ou a nós mesmos. E isso vem gerando consequências no nosso aparelho mental. O aparelho mental não é uma máquina, não é o cérebro. O cérebro é um instrumento da mente, né? Os dois são aparelhos separados. Então, o que vai acontecer muitas vezes? O meu perispírito, que traz memória dos desatinos sofridos e praticados, ainda tem uma ressonância vibratória que interfere em cada célula do meu corpo. Pode ser logo no nascimento, pode ser desabrochando numa determinada época da vida, mas a questão é que a vibração que ainda trazemos dessas memórias vão interferir na nossa saúde mental. Então vai trazer traços de ansiedade, vai trazer a depressão, mas ele coloca aqui situações também bastante complexas, como uma esquizofrenia. E a esquizofrenia, o que ela é? Né? Essa psicose tão severa, quantas pessoas vivem isso em graus mais graves ou graus mais leves? O mongolismo, a gente não usa mais esse termo, né? Então ele vai usar termos da época, né? Síndrome de Down, a necessidade de certas patologias associadas à questão genética. Então a gente vai ver, vai estudando cada vez mais, que o nosso corpo precisa daquela situação, precisa da lesão. É uma prisão temporária, é reeducativa. Porque muitas vezes o nosso livre-arbítrio livre, mas há um pleonasmo, livre-arbítrio já não é livre? Não. Nosso livre-arbítrio está condicionado à lei de causa e efeito. Ele não é tão livre assim, né?
Então, quando nós abusamos dessa força, que é a escolha, ela vai trazer consequências. E vai trazer uma prisão sobre nós mesmos, que são as doenças mentais. São as doenças da angústia, das prisões emocionais, né? Do autoabandono. Uma série de coisas que a gente vai aqui pincelar de novo. Tá? Então, só para a gente fechar e a Bi começar o trabalho, fazer a introdução, quanto mais a gente estuda, mais a gente está vendo que não existe obra do acaso. Não existe acaso na vida. Não existe coincidência, no sentido que é fantasioso. Não existe sorte. Existe aquilo que nós construímos e que está pautado na lei do magnetismo, portanto, muitas vezes inconscientemente, e que atraímos de volta para a nossa vida. Seja no sofrimento emocional, no sofrimento físico, seja na família, no sofrimento comportamental e assim por diante. E eu gostaria que a gente estudasse, por favor, vamos ler o livro ou escutar o audiobook. Cada transtorno tem o seu traço mórbido de caráter. Isso é uma frase importantíssima. Cada transtorno tem o traço do doente. Tem o traço do caráter que pauta aquela doença. Então a gente tem que começar a entender diagnóstico não só pela junção de sintomas, mas pelo temperamento. Vocês vejam que tem esquizofrênico dócil, né? Ele mostra uma predisposição à melhora, a tomar medicação, a fazer as terapias, a tentar ter um esforço, não tem? Mas aí a gente vai ver um esquizofrênico arredio, violento, extremamente delirante no poder. Então, está ali a alma. Não é só o grupo de diagnósticos. Está ali o espírito mais afeito à correção ou menos afeito à correção, mais revoltado. Então, agora a gente vai ver o que o Emmanuel quer falar na abertura desse livro. Então, ele deu o título de Na Jornada Evolutiva. Aí ele fala que dos 4 cantos da Terra, diariamente partem viajores humanos aos milhares, rumo ao país da morte. Então, vão para esse lugar tanto pessoas ilustres, de cultura ou com ou sem cultura, né? Pessoas sem cultura, não importa se vive numa cidade importante, se vive num bairro, num campo, todos nós, todas essas pessoas, todos esses seres humanos vão inevitavelmente para o país da morte, que é a única certeza, né, que a gente tem na vida, é que um dia a gente vai partir daqui, né? E raros vivem nos montes da sublimação, vinculados aos nobres deveres. A maioria constitui-se de menores de espírito ou pobres de espírito, em luta por títulos, por vantagens, e que para que sempre a personalidade seja exaltada. E o Emmanuel fala, não chegaram a ser homens completos. Atravessaram a confusão da humanidade em contínua experimentação, só vivendo, sem responsabilidades. Muita vez acomodaram-se com os vícios de toda a sorte. E eles ficavam nesse lugar demoradamente porque era confortável, era o lugar que eles conheciam e eles ali ficavam, nos trilhos da insensatez, como diz Emmanuel. E apesar disso, sempre se atribuíam a condição de eleitos da providência. E cristalizados nesse pensamento, eles aplicam a justiça ao próximo sem olharem para as próprias faltas. Estão esperando um paraíso de graças para si mesmo
e um inferno interminável de tormento para outros. Quando a gente estuda também o livro dos Espíritos, vão falar, ali vai estar feita a seguinte questão, da evolução da própria religião, de politeísta, né, até a gente entender no Deus único. Quando Akhenaton, né, ele que trouxe essa afirmação de sair da busca de vários deuses para encontrar o Deus único. Parece pouco, parece simples isso, mas não é. Vejam que se a gente unifica a divindade, está dizendo que a gente precisa unificar a humanidade. Todos nós já podemos ter reencarnado na pele de um amarelo, de um branco, de um negro, né? Todos nós podemos já ter reencarnado na tribo de um indígena extremamente primitivo, isolado, no meio do mato, e já podemos ter habitado civilizações extremamente complexas. O espírito é o mesmo, só que a gente se convence do contrário. A gente se convence do poder. A gente se convence da força, né? Então hoje a gente tem uma raça que predomina no poder humano. E aí a gente vem iludindo de que essa raça que tem poderes materiais são mais poderosos. Uma pessoa que vai galgando, estudando as linhas religiosas e vai galgando degraus e chega a um papado, ela pode cair na ilusão de achar que ela é um espírito superior ao outro, por causa dos poderes das glórias da terra, e às vezes esquece o sacerdócio. Uma pessoa que vem se esforçando para ser um cientista, um pensador, aí ele se ufana, se ensoberbece da vaidade, desculpa as palavras, né, antigas, né, da vaidade desse saber mundano. E a gente vai se distanciando de Deus. E a gente vai se distanciando de Deus. A gente fala em Deus, a gente pensa em Deus, mas a gente pensa em Deus do nosso tamanho, não do tamanho de Deus. E aí é um grande problema, que a gente começa a diferenciar. É aí que a gente não aceita um insulto, a gente se ofende por uma bagatela. Aí é que a gente começa a adoecer. Então a alma começa a adoecer do egoísmo e do orgulho. O orgulho ferido é que já andou. Então essa lição que a gente está começando aqui, que o mentor está, o Emmanuel, que é o organizador das obras de André Luiz no plano espiritual, ele vai chamar de novo a atenção onde que tem a ilusão da posse, a ilusão do poder. Quantas vezes nós mandamos matar em nome de Deus, fomos catequizar em nome de Deus e colocamos ódio no coração das pessoas. Nós machucamos, violamos. E aí a ilusão, qual é a grande ilusão? De achar que a medida para um é punição e para mim é redenção. Sem ter feito nada para merecer. Sem ter feito nenhum tipo de censura para minhas escolhas. Por isso que a espiritualidade ultimamente vem pedindo muito para a gente moderação nos desejos. Moderar os desejos. Cuidado com aquilo que você deseja. Cuidado com aquilo que você almeja. Todos nós temos direito a desejar uma vida melhor. Mas cuidado como você faz isso. Cuidado a forma, porque nós podemos abrir o nosso psiquismo, recuperar memórias comportamentais, memórias delirantes de um passado, e na atitude de achar que estamos evoluindo, estamos praticando igual a que fizemos no passado. Eu já queria ter feito essa pergunta antes. Boa noite. Nesse adoecimento mental, que vem, independente de uma esquizofrenia, independente de qual doença for, esse ser não é uma punição, simplesmente é uma lei de causa e efeito das reminiscências. Ele melhora de que forma? Nessa prisão corporal, nessa existência, e na outra ele acorda? Não sei se eu consegui ser clara. A gente vem estudando muito e batendo na tecla que doença não é punição. Tá bom? Doença é uma consequência.
E muitas vezes a consequência medicamentosa para o nosso orgulho, para a nossa vaidade. Quantas vezes a gente não daria um passo para trás se a gente tivesse a saúde plena? Se a gente estivesse com um filho equilibrado? Então a doença, né, não só a doença que está em mim, mas a doença que está no meu social, ela é disciplinadora. Porque ela vai conter o meu livre-arbítrio. Ela vai dizer, Yara, você não pode mais, você não tem condições físicas para isso. Então, ela vai freando situações para a minha alma, até que minha alma fique exausta. Exaustão é uma coisa interessante. Não é exaustão porque eu trabalhei o dia inteiro. É exaustão moral. É quando eu vou para o fundo do poço moralmente, e aí eu começo a entender que eu vou ter que mudar. Porque não adianta eu tampar o nariz para ficar roxinho, porque a vida não vai mudar só para me agradar. Não adianta eu ficar emburrada com a vida. Então a dor vai ser, muitas vezes, uma prisão temporária. Mas também é o remédio amargo para minha alma rebelde, minha alma distanciada de Deus. Eu posso falar de Deus, mas não quer dizer que Ele esteja na minha conduta. Né? É essa hipocrisia que a gente tem que lutar. Né? Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Nessa existência, na questão da depressão, eu estou tomando uma medicação que não me deixa normal. Eu vou ficar nessa existência toda tomando. Essa minha melhora fica no meu subconsciente quando eu retorno, eu sinto como essa exaustão. Eu estou te falando porque casos que a gente vê e que a gente percebe que a melhora está muito na medicação, porque não consegue, não tem o equilíbrio. Vamos lá, que isso é um assunto, acho que muito importante mesmo. E tem muitas pessoas que ficam extremamente resistentes a tomar uma medicação por causa disso. Mas vamos lembrar, primeiro, neurose e psicose. Desculpa, muito didática. Neurose, eu sei, é uma depressão. Eu sei que tem algo comigo, eu sei que eu tenho pensamentos que eu não queria ter. Eu tenho uma lucidez, mas não quer dizer que eu tenho controle do que eu estou sofrendo. A psicose, ela tem uma dissociação com a realidade, com juízo de realidade. Ela pode causar delírios, então mudança da estrutura do como eu penso. Né? Eu acho que tudo que você fala é para me provocar. Eu tenho um delírio de perseguição. Né? Eu tenho uma paranoia associada. Né? Mas eu posso também ter alucinações, onde o meu cérebro, trabalhando de forma desajustada, produz cheiro, som, toque, visões. Mas essa mesma alternância cerebral que eu possa ter pode me causar abertura para as alucinações que são mediunidades descompensadas, onde de fato eu vejo, eu sinto, né, com o sentido espiritual. Então lembrar que o sofrimento psíquico tem muita conexão com a mediunidade desorganizada pela má conduta do passado. Então nós atraímos também uma mediunidade provacional e às vezes expiatória, porque não temos as emoções pautadas no amor universal. Eu quero ganhar alguma coisa, a lei do menor esforço, como ele fala aqui. Correto? Então, é daí a origem da doença, que a gente chama doença mental. Tá bom? Mas aí que tá. O meu aparelho mental, ele vem com uma predisposição, por causa do meu perispírito, das minhas memórias. E eu herdo, além do genoma do meu perispírito, eu herdo o genoma da família que eu estou entrando. Essa combinação vai ser a combinação para as minhas provas. Por que duas pessoas nascidas dos mesmos pais, na mesma época, condição de educação praticamente idêntica, são tão diferentes? E responde à dor social tão diferente? Ah, eu passei fome. O outro também passou. Um se faz numa situação de que ele é desvalido, que ele não teve sorte, e ele tenta sempre dar um jeitinho de usar isso para ter algum ganho emocional secundário. O outro fala assim, eu passei fome, eu tenho que valorizar, eu tenho que correr atrás. Então você vê que vai vindo o espírito acordando para valores, ele vai se despertando. Então eu vou vir com uma predisposição, eu venho com uma predisposição à depressão. Então a espiritualidade fala que a depressão endógena, que é uma depressão de mudança bioquímica, mudança física, já é uma depressão que eu já venho carregando há algum tempo. Ela é uma doença kármica. A doença da depressão exógena, que veio por acontecimentos, fatos, perdas, mudança social, né?
mudança de nível, de cultura e tudo mais, são o adoecimento que eu estou construindo agora. Tá certo? Então, essas doenças são lembretes da necessidade de buscar valores. Desculpa o resumão. Aonde entra a medicação? Então, vamos ver um espírito muito revoltado, muito rebelde. Ele não quer melhorar, ele acha que ele não tem sorte na vida. Ele acha que é o mundo que está errado. Ele não, ele é um docinho de coco. E aí, mas ele precisa entrar com a medicação, até como contenção de uma violência, por exemplo. A medicação vai ser uma contenção temporária. Ele não vai ser o livre-arbítrio dele. Mas ele vai impedir, muitas vezes, a medicação de que ele seja um problema para a sociedade. Para ele, é como se ele estivesse ainda numa latência. Está dormindo, está apagado. Né? Mas é um tempo de espera em que o espírito, na verdade, está vibrando. Ele pode não estar pensando, cognição, mas ele está vibrando. Né? Por isso aquela expressão de Descartes, né, penso logo existo, tem umas questões mais profundas do que aquilo. Tá bom? A gente existe dormindo, sem estar pensando. Então a vibração que o nosso espírito irradia, ele está sendo contido pela medicação. Isso é então o tipo de um exílio. Mas e aí uma situação que não é tão grave assim, de uma pessoa que está passando por uma ansiedade, né? Uma doença psicossomática, uma depressão, ela vai ter a inibição do sofrimento durante o período que ela está usando a medicação, vai ter a inibição da sensibilidade mediúnica, que também aflora certas dores, ela captura a dor, sofrimento do outro pela mediunidade dela, e ela vai dar um tempo, ela vai ter um tempo, durante meses, anos, para se preparar para lidar com o traço mórbido do caráter que trouxe aquela doença, que nós todos temos. Todo mundo tem um grau de preguiça, todo mundo tem um grau de prepotência, todo mundo tem a falsa tristeza, que é a raiva disfarçada. Todos nós temos isso. Então, o sofrimento mental é para a gente ajustar a frequência na sintonia para o amor. Teoria é linda, né? Agora vamos subir o degrau, que é bem difícil. Agora vamos para o esforço. Né? Então, a doença é um convite para eu me tornar um ser humano melhor. Só que é um convite. Lembra a festa de núpcias? Eu posso dizer, eu não vou. Não quero. Me revoltar, mandar matar aquele que Deus me chamou. Né? Quer dizer, ignorar, agora eu não posso, justificando o porquê que eu não vou mexer no meu sofrimento. E isso pode levar a reencarnação inteira. Depois. Eu vou parar de falar, já vou dar para a Bi. Ó, a gente pensa muito na reencarnação atual, no nosso contato aqui. A gente pensa muito nas outras que passaram, outras reencarnações. E a gente para pensar no período intervidas, entre uma reencarnação e outra. Onde a gente andou? Quando fala que todos nós vamos voltar para o mundo espiritual, não importa a condição social, não importa por onde andamos, todo mundo vai voltar para o plano espiritual. A gente vai voltar para o plano da erraticidade. O que é erraticidade? Não é de erro, é errante, de transitório. Não é de erro, é de errante, daquele que está em trânsito evolutivo. Então, esse período transitório aí, que boas decisões será que a gente tomou? Ou que péssimas decisões? Eu vou chegar, vou puxar o pé da Cris, eu não largo o pé da Cris enquanto ela não me devolveu o que ela me tirou. Não é assim? Às vezes que a gente firma acordos sombrios e não se dá conta. Quantas vezes eu falo que é amor? Não, porque eu amo aquela pessoa. É o amor da minha vida. Não é. É obsessão, é posse, eu não largo, não permito que a pessoa vá. Então, essa interpretação daquilo que a gente sente está sendo chamado hoje. Mas a gente consegue entender o que a gente está sentindo? Se o que a gente está sentindo é tristeza, se é medo, se é indignação, se é euforia. Quanto que às vezes a gente pode ter uma euforia e depois um estado de depressão? Às vezes a gente pode estar margeando um estado bipolar e não faz ideia disso. Eu vou parar de falar, senão a gente fica à noite. Ainda sobre a doença mental, na obra Memórias de um Suicida, o grupo está acompanhando uma encarnação que vai acontecer de um personagem que lesou o cérebro.
Nessa lesão cerebral, não era necessário, na próxima reencarnação, vir com problemas mentais. E aí chegou e falou assim, ó, o corpo vai ser perfeito, mas ele terá que repetir todas as passagens dolorosas e evitar o suicídio. Então, o espírito foi, né, o perispírito foi, junto do casal, ele foi se aninhando e o cérebro do feto era perfeito. E ele pergunta, não haveria necessidade desse cérebro vir com essa imperfeição? Não. Aí, ele terá apenas a missão de suportar novamente aquela dor e evitar o suicídio. Essa é a grande provação dele. Conforme o espírito foi se aninhando no corpo, no feto, no cérebro do feto começou uma coisa escura e deformou. Ele falou assim, mas o que está acontecendo? A mente não suporta o delito que causou para ela mesma. Ela mesmo corrige pelo magnetismo dela, porque ela sabe que errou e lesou o cérebro. Não era necessário, mas a mente não suporta aquela perfeição. Olha o poder da nossa mente, né? Olha só, o caso trazido é muito, muito legal. Memórias do Suicida. A lei, ela corrige. Eu poderia trazer essa lesão já no nascimento. Poderia, por planejamento genético, com os espíritos geneticistas que organizam o padrão de reencarnação que eu preciso. E ali foi organizado um padrão, vamos chamar de normal. Só que nós mesmos, pelo material mental que carregamos, olha a necessidade do perdão, por isso que a espiritualidade fala que reencarnamos para perdoar. Reencarnamos para perdoar. Ela entra em auto-obsessão. Quando a gente fica com medo dos espíritos, né? E fala, não, eu não tenho que ter medo dos espíritos, eu tenho que ter receio do que eu guardo dentro de mim. Por isso que eu preciso me dar a chance de começar de novo. Por isso. Agora, lembrando outro aspecto ainda, conforme ele vai voltando e ele vai entrando nas noites turvas da adolescência, aflorando a sexualidade, vai aflorando outras percepções, que muitas vezes são de fora e outras vezes são de dentro dele. Lembranças. Nós não temos lembranças só de fato, nós temos lembranças de sensações. Nós temos lembranças de desejos, de vontades. Elas afloram e vai ser um teste para resistir. Então, quando na oração do Pai Nosso, né, nos livre do mal, das tentações, a tentação está dentro da gente. Nos livre daquilo que ainda nos faz motivo de pecado, quer dizer, motivo de sofrimento. Pecado é sofrimento. Né? Então, nós temos uma força mental extremamente poderosa que corrompe. Por isso, quando a gente pensar assim, foi Deus que mandou uma doença, desculpa que eu sou chata, hein? Eu vou falar 1000 vezes isso, me desculpem. Porque a gente recebe tantas pessoas aqui na Seara achando que Deus que mandou aquela doença. Deus não manda porcaria. Foi a nossa mente que permitiu o adoecimento por uma transição necessária. Né? Então, entender como nós poderíamos usar a oportunidade de Deus. As pessoas perfeccionistas, tímidas demais, complexo de inferioridade, achar que não tem sorte na vida, isso tudo traz um magnetismo tão poderoso que pode alterar o meu corpo ou as circunstâncias que eu convivo no social. Olha que forte. Aí será que eu estou vivendo o meu destino ou eu que tracei esse destino modificando? Vai falar, Celso. Yara, na questão da depressão endógena, ela vem a partir de um estado físico. Então, o que a gente acaba vendo é que um homem, por exemplo, ele tem uma depressão, não tem um acontecimento que justifique aquilo, a gente vai ver a avaliação endócrina, ele tem uma baixa testosterona, então ele tem uma fragilidade muito de confronto com as dificuldades. Aí a gente corrige esse hormônio. Então, ele vai ter que estar em condição de enfrentar as coisas, porque retomou uma consistência normal. Mas o que a gente acompanha e vê é que ele fica uma semana fortinho, cheio de planos, e dali a pouco o discurso volta a ser o mesmo. Então, o que eu entendo? Se é fisiológico, ele já veio na genética numa questão que ele já vai ter essa depressão como ou impedimento de ele confrontar
está ligado à construção da vida dele reencarnatória. Eu só consegui ter entendimento disso com mais clareza, com mais facilidade, quando eu vi um texto, eu acho que da Joana de Ângeles. Desculpa, eu acho que é Clamor da Vida, alguma coisa assim. E ela fala que os hormônios são estruturas espirituais que se materializam, se transformam em materiais. Por isso que quando a gente tem uma baixa hormonal, está dizendo implicitamente que eu tive uma baixa emocional. Eu tive uma baixa na minha vibração de defesa espiritual. Eu tive uma baixa porque acessei alguma memória. Então a flutuação hormonal tem muito a ver com a nossa evolução. Mas todos nós temos flutuação hormonal. Então quer dizer, todos nós estamos a caminho. Então quando eu uso uma substância que module esses meus hormônios, eu tenho que entender que eu recebi um combustível no meu carro. Mas que eu vou ter que alimentar esse combustível, mudando atitudes. De novo, por exemplo, você coloca testosterona. É um hormônio muito vinculado à questão do masculino. Qual é o masculino? Ação, escolha, confiança, coragem. Então, muitas vezes, o hormônio ele está também simbolizando aquela carga emocional que eu preciso aprimorar. Não ser agressivo, mas não ser passivo demais. Né? Então, isso também é importante para a gente estudar, a causa. Porque, às vezes, a gente fala assim, então, tá vendo? Eu estava tendo aquele piripaque no meu... Desculpem quem está assistindo e está gravando. Eu estava tendo aquele mal-estar, deixa eu melhorar a linguagem. Minha TPM, né? Eu tenho que tomar cuidado, senão eu queimo o meu... Estou censurando para não brincar com uma coisa séria. Aí, eu acho que minha TPM é só uma mudança hormonal de mês a mês. Tem. Mas a mudança hormonal aflora algo que está na minha alma, contido, reprimido, mal disciplinado, que todo mês me visita como uma assombração. Parece uma psicose. Se eu não cuidar do corpo, isso vai agravar. Mas se eu cuidar só do corpo, vai agravar de novo, vai voltar em outra forma. Então a gente tem que ver, vejam que muitas mulheres, quando passam a questão hormonal, entram eu estou me censurando, estou cortando as palavras. Para a menstruação, ela entra na depressão. Ela não consegue agir, ela não consegue ter atitude. Ela pode fazer a compensação hormonal, mas ela vai ter que fazer a compensação emocional daquela baixa. Senão vai visitar de novo. E vai visitar de novo. Então não adianta só cuidar do corpo. É necessário, vai fazer sua reposição hormonal, vai cuidar da sua alimentação, ótimo. Mas não cuida também daquilo que você sente e pensa, não vai adiantar por muito tempo. Yara, você falou da testosterona, que então a baixa seria um convite na mudança de atitude, nem vou pensar na reposição. De ter mais confiança, mais atitude, mais ação, mas com sabedoria também, sem, né, a rigidez, talvez. A violência. E aí eu ia perguntar justamente da menopausa, porque tem uma queda significativa de hormônios femininos, né, especialmente progesterona e tudo mais. E aí qual é o convite para a mulher nessa queda dos hormônios femininos? Biologicamente e culturalmente, a mulher ela tem o papel de reproduzir, de abrigar o ventre e devolver. É uma das suas tarefas ancestrais, a reprodução no organismo. Né? Então, isso ficou no inconsciente coletivo. Então, quando tem o rebaixamento dos hormônios e ela para de estar fértil, existe uma evocação desse inconsciente coletivo, como se ela não funcionasse para muitas coisas. Então, ela tem uma desvalorização da sua importância. E aí ela precisa recuperar o seu valor. Né? Então, veja, mesmo mulheres que não tiveram filhos, isso é um ciclo cultural que também está muito implícito no nosso psiquismo e é um ciclo biológico. Então, o espírito está sendo convidado a saber qual é o valor dele no mundo. Então, pode ser ressignificar esse cunho sexual, pode ser isso? Com certeza. E o climatério, esses 10 anos, essa janela que tanto eles falam, antes da menopausa, que muitas vezes traz irritação, mudanças de humor
também, qual é o convite? O convite é a gente lidar com a transição mesmo. Nessa fase do climatério, existe uma sensibilidade grande. Essa sensibilidade também é psíquica, não é só fisiológica. Então, ela captura pensamento dos outros, ela captura emoção dos outros, ela fica mais receptiva tanto para dentro, na mediunidade intrapsíquica, com ela mesma, com os conteúdos, as memórias que ela carrega, como extrapsíquica. Só que não é só porque um espírito veio e soprou uma ideia. A mediunidade no climatério é tão importante, ela é tão intensa, que a pessoa entra no ambiente, ela sente o ambiente, ela deprime, ou ela fica eufórica. Ela captura as ondas mentais dos locais, não só de uma pessoa que está pensando em você. Então, é uma situação muito delicada. Por isso que se a gente não cuidar da alma também, eu não preciso ser espírita. Eu preciso ser uma pessoa equilibrada na minha emoção, né? Aí você me fala uma abobrinha. Aí eu fico, mas a Milena falou uma abobrinha para mim. Mas ela falou aqui, e eu fico alimentando. E um arranhãozinho de uma abobrinha já virou um negócio maior. E já virou. E aí junta com emoções antigas. O que eu estou fazendo? Eu estou cultuando uma animosidade. Eu estou abrindo espaço. Minha vibração despenca. Eu não faço mal para ninguém. Trato todo mundo com respeito. Mas mordi um gatilho. Eu fico melindrada. Pronto. Eu sou uma boa pessoa, não falo mal, faço caridade. Não é assim? Cuido bem da minha família, sou responsável, amo o dever. Mas eu peguei o melindre. Pronto. É o suficiente para abrir uma janela do meu corpo mental, pineal, sistema endócrino. Aí, desculpa a linguagem, ferrou. Né? Por isso que a gente tem que estudar detalhes. Desculpa a linguagem, eu vou melhorar, juro, vou me comportar mais. Alguém vai falar? Ufa, peguei de novo, peraí. Agora não dou mais para... Continuando, Emmanuel, quer continuar o recado dele aqui. Ele fala que as pessoas, quando materialistas, eles ficam cegos e na justificativa de que quando morrerem, tudo acaba. Então não vai ter consequências, né? E se tem o grupo que são filiados, pertencem a algumas religiões, eles se garantem achando que vão ter alguns benefícios, porque são religiosos, frequentam e acham que têm privilégios. Então, o Emmanuel, ele faz uma pergunta. Onde albergar, acolher a estranha e infinita caravana? Como designar a mesma estação de destino a viajantes de cultura, posição e bagagem tão diversa? E ele mesmo responde que perante a Suprema Justiça, quem vem, tanto faz, quem vem da ilha de Madagascar ou da Inglaterra, usufruem dos mesmos direitos, né? E que provavelmente a única distância que vai ter entre eles vai ser a conduta individual de cada um. E diante da lei divina, que distingue a virtude e o crime, o trabalho e a ociosidade, a verdade e a simulação, a bondade, a boa vontade e a indiferença. E da contínua peregrinação do sepulcro participam santos e malfeitores, homens diligentes e homens preguiçosos. E como se avalia por uma única medida recipientes heterogêneos, se todos somos filhos do mesmo Pai? E por que motivo fulminar com inapelável condenação, jogar para o inferno, se o dicionário divino inscreve bem explícitos as palavras regeneração, amor e misericórdia? E o selvagem que eliminou os semelhantes a flechadas, eles teriam recebido no mundo as mesmas oportunidades que
o super civilizado extermina o próximo à metralhadora. Então, eles estariam preparados ao ingresso definitivo no paraíso tão só pelo batismo simbólico ou porque se arrependeram no leito da morte? A lógica e o bom senso dizem que não. A vida nunca interrompe atividades naturais por imposição de dogmas. E se mera obra de arte humana, cujo final é a bolorenta placidez dos museus, exige a paciência de anos para ser empreendida e realizada. Que dizer da obra sublime do aperfeiçoamento da alma destinada a glórias impossíveis de corromper? É porque são iludidos na teoria do menor esforço. Contavam com preeminência pessoal, sem testemunho de serviço e distantes do trabalho digno. Então, a missão do André Luiz é de nos revelar os tesouros de que somos herdeiros felizes da eternidade, riquezas imperecíveis em cuja posse jamais entraremos sem a indispensável aquisição da sabedoria e do amor. Para isso, não lidamos em milagrosos laboratórios de felicidade improvisada. Somos filhos de Deus em crescimento, seja na luta física ou nas esferas superiores, ou ascendentes que nos presidem os destinos. São de ordem evolutiva, pura e simples, com indefectível justiça a seguir-nos de perto a claridade gloriosa e compassiva do divino amor. A morte ninguém propiciará passaporte gratuito para ventura celeste. Nunca promoverá homens a anjos. Cada criatura transporá para o outro lado da eternidade com exclusiva bagagem do que houver semeado e aprenderá a ordem e a hierarquia. A paz do trabalho edificante são características imutáveis da lei em toda parte. Ninguém, depois da morte, gozará de um descanso a que não tenha feito jus, porque o reino do Senhor não vem com aparências externas. Os companheiros que compreendem, na experiência humana, a escada sublime, degraus que temos que vencer a cada suor, com o proveito das bênçãos celestiais, dentro da prática incessante do bem, não se surpreenderão com as narrativas do mensageiro interessado no servir por amor. Sabem eles que não teriam recebido o dom da vida para matar o tempo, nem a dádiva da fé para confundir os semelhantes. Todavia, aos crentes do favoritismo, presos à teia de velhas ilusões, ainda quando apresentem os mais respeitáveis títulos, provocarão descontentamento e perplexidade. É natural, porém, cada lavrador respira o ar do campo que escolheu. Para todos, contudo, suplicamos a bênção do Eterno, tanto para eles quanto para nós. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de março de 1947. Algumas pessoas têm uma dificuldade de observar que quando nós desencarnamos, a gente não é um estouro de boiada que vai para qualquer lugar. Existe uma vida organizada socialmente no plano espiritual. Assim como o ser humano veio evoluindo, se organizando em núcleos, em cidades, em vilarejos, né? E foi crescendo, a espiritualidade é a mesma coisa. Mas vamos lembrar assim, aquele espírito que está numa tribo muito primitiva, com hábitos ainda muito no início da evolução, quando eles desencarnam, eles ficam em colônias espirituais apropriadas à sua cultura, ao seu conhecimento, né? Às suas verdades. O que acontece às vezes é que pessoas um pouco mais evoluídas no raciocínio, na intelectualidade, não na moral, na intelectualidade, às vezes tem como uma prova
para ajudar aquele, mas também para exílio, reencarnar para ajudar a evoluir aquele grupo em ele mais evoluído num grupo mais primitivo. Ali para ele já é uma prisão. Muitas vezes são os pajés, né? Pessoas que denotam um conhecimento diferente que puxam aquela civilização para uma evolução. Esse ele volta para a sua origem. Quando nós desencarnamos, a gente não fica transitando de um lado para o outro, né? Lembra que ainda hoje a barreira da língua, não é porque a gente chegou no mundo espiritual que a gente já fala todos os idiomas, que a gente lembra todas as memórias, que a gente vai para todos os lugares que quer. Não é bem assim. Então a gente vai se organizando com certas disciplinas. Então quando a pessoa é iludida no poder, né? Ele até faz, depois do capítulo 1, Eusébio, quando começa a falar sobre a necessidade evolutiva, ele fala que como se fôssemos Saturno. Saturno, na mitologia greco-romana, principalmente na transição para a romana, é o sinônimo do tempo, de Cronos. É o deus do tempo. Mas não é só isso. Ele fala que nós cultuamos o poder. Na mitologia, Saturno é aquela pessoa que, quando nascia o filho, ele devorava, por medo de que o filho o tomasse o lugar. Então, é o medo do envelhecimento, é o medo de perder o poder, e é o medo de não controlar o tempo. É o que nós estamos vivendo hoje, né, gente? A gente tem dificuldade com o tempo, a gente tem dificuldade com o nosso corpo envelhecendo, a gente tem dificuldade de alguém substituir a gente nas tarefas. Então, é necessário que a gente entenda esse chamado coletivo de mais humildade, mais simplicidade, né? Para a gente trazer a transição. Senão a gente vai ficar preso em muita teoria e pouca conduta. Só um minuto. Eu não sei se é um conflito interior, mas o que eu acho é que o ser humano é tão lenta, porque quem lê Exilados de Capela, estou relendo, a gente lá, 8.000 anos antes de Cristo, 4.000 anos, quando houve o afundamento da Atlântida, da Lemúria. Então a gente vai ver que o ser humano continua assim, bem animalizado. Lógico que a minoria está tentando evoluir, né? Está tentando compreender. Mas acho que a gente vê na gente mesmo, sabe? Um sobe e desce. E isso me perturba um pouco, sabe? A gente está animalizado porque a gente se perdeu nas sensações. Então nós somos civilizados usando ternos de grife, vestidos elegantérrimos, mas o nosso espírito está perdido nas trevas. Quer dizer, eu só respeito uma pessoa se ela tiver um título. Eu só respeito uma pessoa, só olho nos olhos dela com dignidade, se ela for importante na sociedade ou se ela for bonita, né? Uma pessoa que eu considero abaixo da minha classe social, eu nem olho nos olhos, eu nem escuto o que ela fala, né? Então, são essas ilusões. Agora a questão é o seguinte: o que a gente absorve daquilo que a gente lê? O quanto que aquilo que a gente está lendo faz com que a gente pense como alma? Ou deixa só como uma teoria? Quantos de nós conhecemos o Evangelho, o livro sagrado, o Torá, outros livros de outras reencarnações, mas o quanto aquilo entrou na minha alma e me educou a alma? É pela dificuldade de seguir o apostolado que a gente tem dor. Só que aí vem a dor, mas eu conheço o Evangelho, que eu não sigo, e ainda me revolto com Deus, porque eu me dou o direito de achar que a culpa é dele ainda. Né? Quantas vezes eu escuto que a pessoa ficou de mal com Deus? Já pensou se ele ficasse de mal com a gente? Aí sim ia ser um problema. Brincadeira, né? Essas ilusões, essas criancices que a gente cria na crença. Então, quanta literatura a gente já tem? Quanto que a gente já conhece? Mas e a prática? Esse é o grande desafio. Saber não nos garante muita coisa. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Boa noite, obrigada pela oportunidade. Yara, você fez uma colocação
que eu compreendi, mas no fundo eu também tenho umas dificuldades. Com relação, quando a gente está na outra dimensão, e a gente não sabe falar todas as línguas, mas a gente tem a língua do pensamento. Como é que você esclarece isso para mim, por favor? A língua do pensamento existe para todo ser humano, né? Toda obra divina, até para os animais. Mas o que acontece é que o meu corpo mental está fixado, está com criações mentais muitas vezes debilitadas no condicionamento da minha vida familiar, as preocupações, como é que ficaram aqueles que eu amo, coisas muito humanas, muito diárias. Então eu blindo a minha capacidade de usar habilidades da alma. Então eu não consigo aflorar outros idiomas que eu já aprendi. Posso ter usado tantos, né? Fazer a leitura mental. Então eu blindo. Veja que o próprio André Luiz tem dificuldade de acessar algumas informações. Veja, o espírito de Luciana, ela tem uma habilidade de evidência. Então ela vê não só o que acontece no organismo, mas ela vê a história das pessoas. André Luiz não tinha essa função, estava desenvolvendo. Então são habilidades que estamos na escola. Não é porque voltamos ao mundo espiritual, já aflora todas as potências, todas as habilidades. Por isso que a gente também bate na tecla, se o ente querido seu desencarnou, por mais que você fale que ele é fantástico, um espírito sensacional, a gente não sabe como ele está no mundo astral. E aí, então, a gente não pode pedir coisas para ele. Olha, me ajuda nisso, né? Então, entender que existe uma adaptação ao desabrochar, ao despertar essas funções do nosso espírito. Porque quando voltamos na reencarnação, há uma regressão dessas habilidades, né? Nem comportaria aqui com a vida que nós levamos. Então, quando voltamos para o mundo espiritual, aflora devagar, de acordo com a função e da força moral. A força moral não é um aspecto filosófico, é um magnetismo. Isso é uma energia, né? Lembra que Pedro, no início, quando ele foi chamado para ser apóstolo, ele era uma pessoa brava, se irritava com todo mundo, depois esquecia. Mas era uma pessoa que duvidou, né? Olha, você vai me negar quando o galo cantar pela terceira vez. Mas chegou um momento, quando ele entendeu mesmo, as pessoas ficavam deitadas, enfermos, onde ele passava, as pessoas iam curando. Só pela presença magnética dele. Quer dizer, aflorou. Uma coisa estava contida, né? Por hábitos do dia a dia. Né? Alguém mais? Então, podemos encerrar, Yarinha? Então vamos fechar os nossos olhos, nos acomodarmos, né, na cadeira, deixar a coluna ereta, os olhos fechados, respirar profundamente e agradecer mais uma oportunidade de esclarecimentos, a oportunidade de aprimoramento moral, que não exige perfeição, mas nossa disposição sincera de se olhar de verdade. Então, com os olhos fechados, agradecendo a espiritualidade, a Jesus e a esse momento de esclarecimentos, a gente encerra o nosso estudo com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus. Os trabalhos de desobsessão vão iniciar daqui a pouco. Então, quem for ficar, permanece sentado desse lado do salão.
Quem não puder ficar, bom retorno aos seus lares e muito obrigada pela presença.